CBM. O lugar onde não se cala. Se discute. Nos anos 90, o Brasil, o mundo, se entregou à popularização de um novo serviço, uma invenção recente que angariou os mais diversos espaços e proporcionou ao público experiências totalmente diferentes. Homens e mulheres vislumbraram então a própria universalidade no conjunto de imagens e textos, com o surgimento de um espaço em que a liberdade e a expressividade eram finalmente incondicionais. Surgiu então a internet. E com ela, todo um novo espaço antropológico surgiu, na medida em que a internet modificava profundamente a vida humana. A moldagem dos relacionamentos, a troca de informações e a virtualização da realidade, tudo isso compete à esfera de influência dos tempos recentes. Do Tinder ao Google, dos jornais digitais às redes sociais, com todos os caminhos e por todas as vozes, criou-se um espaço multifuncional, provedor e utópico. Ora a terra de todos, ora a terra de ninguém. A internet passou a constituir um debate mais complicado e controverso. Afinal, os limites para tal interação incondicionada que a internet proporciona apareceram. Então, o que exatamente são esses limites? Para ajudar a responder essa pergunta, chamamos a nossa ilustre entrevistada, a professora Maria Mária Oliveira, que possui bacharelado em Direito pela Unicap, um mestrado e doutorado em Direito pela UFPE, novamente formada em doutorado em Ciência Política na UFPE. Enfim, se fosse para citar todo o currículo dessa professora, iria ser um podcast só para isso. E atualmente nossa professora na UPE. A senhora gostaria de falar um pouco da sua área de pesquisa ou comentar alguma coisa sobre o seu currículo? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu tenho uma área bem interdisciplinar de pesquisa, de interesse de pesquisa, porque apesar da minha formação base ser em Direito, meu doutorado em Ciência Política me impulsionou para estudar relações de poder nesse cenário de cibercultura que hoje que está tão debatido e discutido nos dias de hoje. E eu faço isso a partir da minha atuação acadêmica na Universidade de Pernambuco e a partir da Liga Acadêmica, na Liga Pernambucana de Direito Digital, em que hoje eu estou na presidência, né, e estou coordenando alguns grupos de pesquisa na área de cibercultura com alguns temas interseccionais. Então, basicamente é isso. Muito obrigada por me receberem hoje aqui, estou muito feliz. Realmente algo muito interessante, né? E é o futuro, de certa forma. Que maravilha, professora. Somos muito felizes por ter a senhora com a gente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Só os dados iniciais da pergunta. 2.532.146. Este é o número relacionado ao cometimento de crimes de ódio na rede, recebido pela SaferNet Brasil, desde 2006. Em publicação de 2021, a SaferNet ainda afirma que, em 16 anos, recebeu mais de 4 milhões de denúncias anônimas. Para quem não sabe, a SaferNet Brasil é uma rede de organização cuja funcionalidade pauta-se na responsabilidade e liberdade de uso na internet, com a ajuda de diferentes instituições, profissionais e organizações internacionais que corroboram para a redução dos crimes na web. Bom, diante das considerações essenciais sobre a internet, em toda a inovação do seu espaço, como tais números nas redes sociais podem ser elucidados através da perspectiva antropológica? Excelente pergunta. A antropologia é uma ciência, né? É um estudo científico das humanidades que nasce das ciências sociais, né? A partir de métodos que nascem das ciências naturais, mas que são adaptados para as humanidades, e ela se preocupa com o comportamento humano. Então, a gente não tem uma antropologia, a gente tem várias antropologias, a antropologia cultural, a antropologia biológica, né? Então, que trabalha são fatores
dos mais diversos, que refletem a complexidade humana, né? A biologia, a cultura, as relações de poder, a sociedade, a linguística, tanto no presente, que a gente olha para como o ser humano se expressa hoje, como no passado, porque a gente precisa entender, olhar para as origens desse comportamento, uma perspectiva um pouco diferente do historiador, uma perspectiva muito mais no sentido de entender o que motivou as pessoas a agirem desse jeito, e isso acaba sendo uma área que... a antropologia é uma área que dialoga com diversas ciências, né? A história, a política, a psicologia e o direito, né? Que é a nossa área de atuação. Então, para a gente entender como é que a internet hoje acabou desse jeito, parece uma coisa muito comum a discussão da violência, do discurso de ódio, da propagação de uma série de ações sociais que são interpretadas hoje para o direito... eu diria, vou dar um recorte de direito brasileiro contemporâneo como atos antijurídicos, a gente precisa entender como ela se formou. Então, a gente precisa entender que ela nasce da sociedade da informação, a partir de uma lógica de otimizar os resultados de comunicação. Então, tem autores maravilhosos que trabalham isso, como Pierre Levy e Manuel Castells, que discutem a formação da internet e como um dos principais fatores de promoção dessa sociedade da informação. Então, a gente quebra uma série de lógicas que estavam perfeitamente naturalizado e espontâneo nas narrativas humanas anteriores à internet, né, que é a assincronicidade, a demora comunicacional, a próprio conceito de anonimato, de privacidade, do que é público e do que é privado, e a gente começa a reconfigurar isso em função desses artefatos, né? Especialmente a internet enquanto ferramenta, porque a gente coloca tudo numa perspectiva de tudo, à medida que a tecnologia avança, vai tornando tudo muito mais rápido, até os dias de hoje, estamos em 2022, ser praticamente tudo síncrono, né? Não importa em que canto do planeta você esteja, tudo acaba sendo muito difundido, inclusive informações que antes, há 50 anos atrás, poderiam ser interpretadas como privadas, passam a ser interpretadas como públicas, não no sentido jurídico, no sentido de o que é de interesse ao coletivo, ao social, mas no sentido de está na rede, está acessível, e isso faz com que as pessoas modifiquem também a sua forma de comunicar. Então, isso gera alguns comportamentos, alguns autores contemporâneos estudam essa nova dinâmica pautada na eficiência comunicacional, como, por exemplo, o próprio Zygmunt Bauman, que trabalha com a noção de liquidez das relações, porque tudo é muito, muito cheio de informação, muito sincronizado, né, em tempo real, e aí os valores acabam mudando, né? Coisas como associação com compromissos, associação com as expectativas de resultado, tudo isso altera também nossos conceitos mais em alto nível, como justiça, moral, privacidade e o próprio conceito de violência, que a gente tinha uma interpretação de violência de 50 anos atrás, não é a mesma noção de violência que nós temos hoje. Então, tudo é muito diluído num discurso extremamente rápido e que não há tempo para se refletir sobre será que isso foi ou não violento? E aí é naturalizado e apenas incorporado nessa narrativa extremamente eficiente que tem hoje na internet. Sim. Nós estamos constantemente bombardeados, né, com tantas informações que nem conseguimos digerir direito. Aí a gente acaba muitas vezes se tornando simples massas de manobra, né? A internet revolucionou tanto a nossa vida, mas gerou tantos novos dilemas. Ainda tem muito a se descobrir, tantas áreas em branco. Trouxe consigo o peso da modernidade, né? É interessante observar que,
todas essas mudanças que a internet trouxe. E, se você para perceber, muitos discursos que são atribuídos a ela ocorreram de maneira similar também, até quando o papel, a impressora trouxe. Só que a internet realmente foi outro patamar, tá? Principalmente nas telecomunicações. Antigamente as pessoas não conseguiam nem sequer imaginar o conceito de internet. Hoje eu acho que as pessoas não conseguem imaginar uma vida sem a internet. Eu, pelo menos, não consigo. Não, é verdade, é verdade. Assim, eu costumo falar brincando, as minhas 2 filhas de 8 e 11 anos, elas são nascidas digitalmente, nascidas digitais, né? Elas já nascem num mundo em que a internet foi civilizada. Então, eu falo com elas brincando, elas têm algumas questões de forma de se relacionar com os colegas, com a família, formas de se divertir, formas de se informar. E quando eu falo com elas como era a minha infância e que eu não tinha internet, e elas ficam normalmente em estado de choque, quase como se eu estivesse dizendo que na minha infância não existia ar, não existia oxigênio. Né? Elas ficam... Que morava uma assim? selva, né? Uma selva, sabe? É interessante, né, que a internet, vindo um pouquinho mais para o Brasil, de maneira específica, ela realmente se colocou como um serviço amplo e de livre acesso, não apenas como um ramo das telecomunicações, mas como um valor adicionado. Isso facilita muito a implementação da internet. Em vez de você, como aconteceu em alguns países, pelo menos de maneira inicial, você ter que chegar lá com uma petição, uma liminar, enfim, toda uma grande burocracia. Hoje não, é algo extremamente simples você criar sites na internet, e até essa própria conversa aqui no podcast, creio eu. Mas bem nos primórdios da internet aqui no Brasil, ainda não sabia exatamente como lidar com muitas questões. Toda a flexibilidade que a internet trouxe levantou algumas preocupações sobre privacidade, fraude, liberdade de expressão. Aí nisso teve um grande debate entre 2 principais propostas, que seriam, no caso, a Lei Azeredo, que você não imagina a dificuldade que eu tive para não falar Azevedo. Sim. E justamente o Marco Civil da Internet, que, como já sabem, ele prevaleceu. Na sua perspectiva, e ainda iremos abordar brevemente a Lei Azeredo, mas quais foram as principais implicações do Marco Civil para não só o discurso de ódio, mas principalmente o discurso de ódio no âmbito digital? Quais as principais mudanças relevantes que ele trouxe? O Marco Civil da Internet é uma legislação importantíssima. Vale destacar que o Brasil teve a sua internet, entre aspas, civilizada, ou seja, acessível à sociedade civil, ao cidadão comum, a partir dos idos de 94, 95, né? E aí, a partir daí, a gente começa a entrar na chamada era digital, de verdade, né? A gente sai do analógico e vai para o digital. Então, vamos botar 94, o Marco Civil só surge em 2014. Uhum. Então, a gente tem aí um lapso temporal aí de 20 anos de construção, de tentativa e erro de regular a internet. E aí, só que o Marco Civil, ele foi um marco primoroso, porque, primeiro, ele ganha uma importância internacional muito grande, porque ele foi, pelo menos para o Brasil e no mundo, não eram tão frequentes elaborações legislativas online, com contribuição da sociedade civil. Então, foi feito todo de maneira transparente, em plataforma, em tempo real, com uma série de sequências de audiências públicas e fóruns, e eu tive a oportunidade de, inclusive, fazer minha contribuição, comentando a partir da minha visão acadêmica, fiz o acompanhamento desses debates. Então, essa iniciativa de participação da sociedade civil foi fundamental para que a gente definisse a cara da internet no Brasil hoje. Ela é uma peça legislativa perfeita? Não é. Basta ver a quantidade de problemas que a internet no Brasil ainda tem. Problemas, inclusive, hermenêuticos, de interpretar os princípios que nascem no Marco Civil da internet. Mas é uma peça muito boa, porque, além de trazer o Estado, o governo,
ou então o governo, ela traz interesse público, interesse privados a partir de mercado, da indústria, traz a sociedade civil organizada e traz o cidadão comum, que poderia entrar nessa discussão. Então começou a acontecer uma série de batalhas sociopolíticas aí para discutir que tipo de internet nós queremos. E essa discussão perpassa pela noção de cibercultura, que é uma noção muito importante para a antropologia contemporânea, que trabalha com a formação de uma cultura num novo espaço social, numa nova esfera comunicativa, uma esfera informacional, em que a gente vai ter uma batalha aí entre a conformação e a reprodução de práticas cotidianas estabelecidas por enfim, poderes hegemônicos anteriores e práticas que só são apenas reproduzidas. Naturalmente, parte da cultura se forma desse jeito, e práticas novas, porque é um cenário muito diferente, havia um estranhamento. Meu Deus, era o medo de você estar livre na internet, mas como é isso? Essa liberdade sem controle, qualquer um pode dizer o que quer, qualquer um pode fazer o que quiser. Como é que funcionava os modelos de regulação desse cenário novo aí? E aí essas batalhas constituíam uma série de mobilizações políticas, institucionais, desses stakeholders, desses atores envolvidos, né? E há uma série de discussões de valores filosóficos, éticos, né? Sociológicos, né? Discutir ética, o que é o conceito de liberdade, porque a gente deve reconhecer que na formatação do Marco Civil da Internet, teve uma participação muito importante dos movimentos sociais, especialmente os movimentos ligados a software livre, né, os movimentos de advocacy tecnopolítico que lutavam pela liberdade da rede. A internet nasceu livre e deve ser permanecida livre, deve ser mantida livre. E essa discussão perpassa pelo direito e naturalmente pela antropologia, porque a gente vai discutir valores, formação cultural e os limites normativos disso. Nossa, foi uma discussão belíssima e que até hoje está online nos anais da formatação do Marco Civil. Recomendo a todos uma leitura com muito carinho. Essa perspectiva do Marco Civil é realmente algo muito revolucionário, né? Que ela realmente teve uma grande participação da população na própria implementação dela, ou melhor, antes mesmo, né? Durante a elaboração dela, já foi muito interessante isso daí. E como a senhora falou, ela foi um marco muito importante e relevante, e ainda tem muito pano pro chão para resolver sobre essa questão. E uma das principais questões que eu acho que, pelo menos, está muito em voga nos dias atuais, seria justamente toda essa questão do excesso de liberdade que tem nas redes no dia de hoje. A senhora acredita que uma maior criminalização ou limites mais claros, como a Lei Azeredo trazia de maneira bem geral, seria o caminho? Seria algo interessante? Para mim esse é um assunto muito caro, porque via de regra, eu sou uma ativista da internet livre. Né? Mas o fato da gente compreender liberdade como direito e como princípio, a gente precisa entender que não há direito absoluto. Né? Então, a gente pode voltar a remeter-se àquelas discussões tradicionais da ciência política sobre a saída do estado de natureza para o estado civil e discutir os limites que a liberdade regulada, ela na verdade promove o homem verdadeiramente livre. Né? Mas sem entrar num campo muito filosófico, indo bem para a prática, a Lei Azeredo foi a primeira a verdadeiramente tentar regular a internet no seu campo mais amplo. A gente tinha legislações ligadas ao universo digital, né? Legislações ligadas a, por exemplo, a gente tinha a Lei de Software de 1996, né? A lei que regia a questão de propriedade intelectual do software, e naturalmente os movimentos de software livre embarcaram muito nessa discussão. Mas do tocante a como agir na internet, é a Lei Azeredo que começa essa discussão lá nos idos de 1999. E, como eu sempre digo, né, nas minhas palestras, o Brasil ele tem um perfil político-normativo muito proibicionista, muito punitivista. Então, quando a gente pensa em regular um fenômeno social novo, nossa primeira saída é regula proibindo.
proíbe tudo, criminaliza tudo, diz que está tudo errado. E isso foi um choque. A Lei Azeredo, primeira versão do projeto dela, ela levou tanta pancada, que assim, ela saiu depenada, assim, ela saiu toda desfigurada. Porque ela trabalhava com questões super macro, né? Num projeto de lei único, se discutia hackeamento de computador, difusão de vírus, invasão de sites, invasão de sistemas eletrônicos, repasse de pornografia infantil, nudes, invasão e propagação de dados pessoais, fraude de cartão. Então, assim, você pegava um projeto de lei relativamente enxuto e sucinto e saía regulando todas essas questões extremamente complexas, de representação social bem densa, porque você vai falar em, por exemplo, hackear sistema eletrônico. Nossa, eu posso pensar numa miríade de possibilidades e eu nem estou colocando juízo de valor aqui, se é bom ou se é ruim. Não vamos entrar na discussão dos white hats, black hats ou red hats. Né? Eu estou falando apenas de entrar num sistema computacional e aí a gente tem a questão de vontade, de autorização, de técnica computacional, de motivação, tudo isso que o direito precisa levar em conta antes de você produzir lei. Então, a gente viu que era um projeto extremamente punitivista e que, nossa, incomodou todo mundo, né? Levou muita pancada e eu não acho que esse seja o caminho. Que bom que ele foi tão reformatado que sobrou muito pouco da essência punitivista. E é muito interessante que, com o passar da discussão e o amadurecimento, esse amadurecimento foi muito importante, porque a gente sai de 99 com uma perspectiva de nós temos medo de usar a internet, porque o outro é o inferno, porque o outro vai me fazer mal, então eu vou regular criminalizando tudo, para uma perspectiva muito mais principiológica, que se pauta em princípios que sejam permissivos e otimizadores de uma maneira sustentável, razoável e juridicamente plausível, como princípios da liberdade, o princípio do amplo acesso, o princípio da neutralidade que o Marco Civil traz, de uma maneira muito menos procedimentalista, mas muito mais de discussão dos resultados, da consequência pragmática para a sociedade nisso. Então, mas a gente deve reconhecer que o projeto Azeredo ele foi fundamental para a gente começar essa discussão, porque até então a gente não tinha nada, né? A gente tinha um mundo, um campo aberto em que o judiciário resolvia caso concreto a caso concreto, cada bronca que aparecia, e sem ter muita certeza do que estava fazendo, né? Então, que bom que isso aconteceu. Não, realmente, foi um marco muito relevante, mesmo que eu também não concordo com toda essa ideia punitivista. Mas, justamente, tem que se encontrar algum tipo de meio termo, porque tem muitas noções antropológicas e muitos pormenores. E, por exemplo, justamente uma das questões mais relevantes seria a forma como a internet pode fazer um discurso de ódio. Isso baseado num dado da Norton Cybersecurity, de 2017, 2018, não me recordo ao certo, em que cerca de 62 milhões de brasileiros são afetados por crimes online, ocasionando um prejuízo de mais de 22 bilhões. De acordo com esse levantamento, realizado pelo Instituto Ipsos, com 20,8 mil pessoas em 2018, 29% dos pais ou responsáveis brasileiros consultados relatam que os filhos já foram vítimas de violência online. Deste modo, o Brasil é o segundo país em que as ofensas em meios digitais são mais frequentes, perdendo apenas para a Índia. Então, tendo em vista essas noções antropológicas discutidas, para a senhora, como a internet potencializa o discurso de ódio? Nossa. É justamente a gente ter a noção de como é que a internet ela funciona enquanto ferramenta, sem culpabilizar, sem colocar como valor, boa ou ruim, não, via de regra, ela otimiza
a eficiência da entrega da comunicação, vamos colocar nesses termos. Mas o que a gente vai entregar é uma coisa muito humana. Então, rigorosamente, a gente tem o conceito de discurso de ódio como aquela manifestação de ideias, que vão acabar incitando algum nível discriminatório, seja racial, social, religioso. Normalmente, os grupos que são afetados por esse tipo de discurso são minorias. Então, a gente tem essa manifestação que pode ser escrita, gráfica, vídeo, áudio, a internet. Ela é um meio que trabalha com uma diversidade gigante de mídias, de formatos. Então, a gente pode fazer essa entrega desse discurso em diferentes formatos, em tempo real, a qualquer canto do planeta. Então, isso é uma coisa que, nesse sentido, ela acaba propagando, essa manifestação de ódio, de desprezo, de intolerância contra determinados grupos, normalmente, e que é motivado por preconceito, por discriminação. E como ele trabalha para antropologia jurídica, especialmente, para nós é muito interessante reconhecer que esse discurso ele não é aleatório nem individualizado. Ele frequentemente afeta grupos que têm uma determinada representação. Frequentemente são grupos minoritários, ligados à sua etnia, religião, a gênero, a deficiência, a orientação sexual. Então, são fatores muito, muito importantes nessa delimitação do que estamos falando, já que a gente vai falar no tocante à antropologia jurídica. A gente precisa reconhecer que grupos são esses, o que é que eles representam, quais são os seus símbolos, quais são os seus valores, e por que a pessoa está promovendo aquele discurso. Não está promovendo aquele discurso em relação à pessoa A, B, C ou D. A João, a Maria, a Amália, a Clara, a Ryan, a Camila. Não é individualizado. Ele afeta a representação daquela pessoa, o que ela significa sociologicamente. Aí é muito interessante que a Convenção Interamericana ela acabou criando um modelo jurídico para nos ajudar a identificar de maneira objetiva o que seria um discurso de ódio e o que fazer diante de um discurso de ódio. E tem duas etapas fundamentais aí, que é identificar quais são os conceitos jurídicos determinados que descrevem o efeito daquele discurso sobre a pessoa. O que descreve os efeitos provocados naquele discurso, e normalmente são efeitos que são macro. Eles são difundidos, eles são difusos. Não é uma briga entre dois amigos que acabam se desentendendo e um falando mal do outro, xingando o outro, mas sim há uma promoção de uma ideia discriminatória. Porque fulaninho é assim porque está ligado a este gênero, a esta orientação ou a esta etnia. Então, precisa ter um nexo causal de maneira clara para a representação. E aí, identificado isso, aí é a segunda etapa, que é oferecer a proteção desses grupos vulneráveis. A pessoa, ela serve como um canal e talvez até como um exemplo, mas a proteção ela tem que ser difundida, geral, desses grupos como um todo. E aí definir quais são os critérios proibidos de discriminação, que está ligado aos direitos humanos, a tratados e acordos internacionais, como, por exemplo, o que a própria Convenção Interamericana promove, a noção de cultura de paz que a Unesco, a ONU traz. Tudo isso é trazido como política pública, por exemplo, dentro dos respectivos estados que estão em consonância com evitar o discurso de ódio como um todo.
Também, professora, é importante ressaltar que a Cefernet, novamente, ela fez uma pesquisa que demonstrou que cerca de 59, na verdade, 0,7% das vítimas desse discurso de ódio são pessoas negras e 67% são mulheres. Outras minorias, como pessoas LGBTQ+, e indígenas, também figuram nas estatísticas. É triste, né? A gente ouvir esse tipo de coisa, né? É uma pena que isso aconteça assim. Mas, realmente, professora, não tem outra forma que não identificar em uma ação conjunta para se resolver o discurso de ódio. E que, infelizmente, se observa que realmente está direcionado para alguns grupos, como a senhora comentou, para algumas minorias, infelizmente. A senhora vislumbra alguma ação possível do Brasil nesse sentido? Tipo, nos dias atuais? O Brasil, ele já tem parte dessas instruções, por exemplo, que nascem lá da Convenção Interamericana, já tem parte disso incorporado dentro da nossa própria norma, né? A Constituição, o próprio Código Penal. Existem vários elementos normativos que interpretam os limites da liberdade de expressão diante de princípios ligados à dignidade humana, diante da promoção da harmonia e da paz social. Então, se não existe uma norma procedimental propriamente dita, existe toda uma interpretação para que isso aconteça. Mas existe. A gente tem algumas normas que, em termos de procedimento, a coibir, a impedir determinadas ações que são típicas da internet. A gente tem normas ligadas à proteção da liberdade de imprensa, mas a gente tem também o Código de Ética da imprensa, do jornalismo. A gente tem, por exemplo, tipos penais que direcionam especificamente para os crimes, por exemplo, ligados aos crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, que isso já existe muito antes da internet. Existe, por exemplo, a gente tem uma política nacional, uma política pública nacional de combate à intimidação sistemática. Por exemplo, a política que a gente chama informalmente de política anti-bully, né? Mas a gente chama de Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que perceba que não é nem individualizado, ela é uma política nacional, porque o intuito aí não é atacar o caso concreto de uma pessoa ou de um grupo de pessoas isoladamente que está sofrendo violência sistemática, mas sim diluir, desfazer essa noção de naturalização de violência, né? E aí é por isso que ela é um programa nacional, por isso que ela é uma política pública nacional de combate a essa violência difusa. A ideia aqui não é a gente criar tipos penais novos, embora a gente tenha já tipos penais novos em relação a isso. A gente tem, por exemplo, o cyberstalking, que é um tipo penal que foi criado agora em 2019, 2020, eu acho. Então, é uma coisa muito, muito nova e que tem a ver com essa violência, a naturalização da agressão contra determinados grupos, mas essa não é a ideia. Né? A teoria penal afeta o caso concreto. A gente tem programas que tentam diluir, desfazer essa naturalização da violência. E é perfeitamente coerente, o Brasil é signatário dos protocolos da Unesco para a promoção de cultura de paz. Então, o Brasil ele tem uma série de acordos que ele assina e que se compromete com uma cultura de paz e desenvolvimento sustentável ligados à Unesco e outras instituições. Então,
programas de capacitação, de pesquisa e desenvolvimento sustentável ligado a prioridades que estão ligadas à cultura de paz dentro do setor de educação, em direitos humanos, na área de trabalho, de boa governança, programas como, por exemplo, Memória sobre o Holocausto, prevenção de conflitos e construção de paz institucional, por exemplo, no corpo policial brasileiro, em todas as instâncias policiais brasileiras. Então, tudo isso já existe enquanto política, né? Agora, no caso concreto, aí a gente tem procedimentos, protocolos, e agora a execução dela, o accountability dela, a fiscalização dela, que é a pérola, né? É a arte que a gente vai estar executando todo santo dia. Mas é algo interessante perceber que nós já temos todo um arcabouço jurídico e técnico para lidar com grande parte das questões de acesso à internet. Claro, com certas situações devido à especificidade, só que, como a própria senhora falou, nós não temos ainda uma análise do caso concreto, até porque a internet é uma invenção muito moderna, recente, né? Acho que realmente vai demorar até que se crie todo esse arcabouço para a aplicação da internet na prática. Na sua opinião, algum dos países europeus tem progredido mais nesse sentido? Bom, existe uma percepção, principalmente em fenômenos sociais que são difusos no globo, né? Como a internet. Hoje a gente tem praticamente todos os países conectados, né? O último país a ser conectado à internet foi a Namíbia, em 2002, então o planeta todo está conectado à internet, em maior ou menor grau, né? Então, há uma tendência nesses fenômenos sociais difusos, né, globalmente, a serem interpretados de maneira a se criar um padrão. Porque, como a internet ela otimiza a comunicação, não importa o tempo e o espaço nela. Tudo é em tempo real e pode ser potencialmente atingir qualquer parte do globo. Então, há uma tentativa de uma promoção de um padrão dos critérios para o que seria uma internet sadia, o que seria um ambiente digital sadio. Agora, há muita divergência ainda. A União Europeia parece encabeçar um pouco isso, né? Tem uma série de legislações no tocante à regulamentação da rede. E a gente está discutindo muito a internet hoje como talvez o principal artefato, a principal ferramenta de comunicação, mas outras ferramentas tecnológicas também estão nessa discussão, como, por exemplo, inteligência artificial, né, a definição da automação algorítmica, manipulação de dados, direcionamentos automáticos das massas, enfim. Tudo isso corre em paralelo, mas a gente tem legislações divergentes no mundo, né? O próprio conceito de liberdade de expressão versus o discurso de ódio, né? Que é uma discussão, parece paradoxal, mas não é. Na verdade, é complementar, na medida que nenhum princípio, nenhum direito ele é absoluto. Ele sempre pode entrar em choque com outros princípios de mesma hierarquia e direitos de mesma hierarquia, mas a gente precisa entregar uma solução. E a gente vê, por exemplo, na Europa, uma postura muito mais conservadora, no sentido de permitir as liberdades individuais, mas muito mais protetivas de grupos minoritários que sofrem com frequência desse tipo de violência. E a gente vê, por outro lado, os Estados Unidos com suas políticas e leis ligadas à liberdade de expressão, pautado na própria primeira emenda constitucional estadunidense, que as liberdades individuais como um todo,
elas estão presentes na formação da própria nação dos Estados Unidos. Então é muito difícil você mexer nessas liberdades, né? Precisa haver uma interpretação explicitamente, um dano real que vai afetar questões ligadas à humanidade, e ainda assim é muito debatido. A gente tem diversos casos muito interessantes, né? A gente tem o presidente anterior, né, o Donald Trump, que teve uma discussão sobre o bloqueio ou não da sua conta no Twitter pelas coisas que ele dizia, e sempre a primeira emenda era trazida na discussão. Ou até hoje existe toda uma discussão sobre a maneira como ele se portou no final da última eleição, em que Biden ganha, e que ele convoca as pessoas para caminhar até o Capitólio. E aí toda uma discussão do tipo, ele estava incitando a violência, ele estava incitando... E se você olhar a discussão judicial disso, são centenas e centenas de páginas em que o pessoal analisa de diferentes métodos hermenêuticos, que vai da interpretação literal até a interpretação teleológica, né? Ou seja, a interpretação no sentido de tentar desvendar a finalidade, o desejo do autor do discurso, para dizer se estava explícito ali a convocação para uma violência ou apenas foi uma convocatória para uma caminhada com uma manifestação pacífica até o Capitólio, e lá se perdeu o controle, né? Não foi ele que incitou isso. Na Europa isso não aconteceria. Aqui, na Europa, o pessoal não deixaria que essa interpretação, a esse escrutínio da liberdade de manifestação chegasse a esse ponto. Realmente é muito de cada nação, cada país como lida. A internet é algo tipo, atua com muito nas liberdades individuais das pessoas, e um país como os Estados Unidos realmente contrasta muito com a Europa nesse quesito. Essa questão do Capitólio foi só um de muitos casos. A internet ainda tem muitas surpresas para o futuro. Professora Maria, antes de a senhora queria falar mais alguma coisa, eu queria agradecer a sua participação aqui muito mesmo. Muito obrigada. Eu realmente gostei. A senhora levou alguns temas até que eu não estava esperando e que eu achei muito bom. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder discutir, né? Esse é um tema muito importante. A gente não pode ser ingênuo de olhar para o que acontece na internet, pautado na liberdade de expressão, que é garantido no Brasil, por exemplo, pela nossa própria Constituição, e dizer que, olha, eu estou dentro da minha liberdade. As pessoas precisam ser lembradas de tempos em tempos que os direitos não são absolutos e que a gente precisa ter muito cuidado com as interpretações. Aquilo que você diz repercute. Então, para além do direito, para além da política, para além da antropologia, é necessário também ter uma comunicação afetiva, né, de maneira empática. Aquilo que eu digo vai afetar alguém. Então, pensar duas vezes antes de postar uma coisa não vai fazer mal a ninguém, mas se você não pensar, pode ter certeza que repercussão social, política e jurídica vai ter. Então, para evitar isso, vamos pensar duas vezes. Acho que essa fica a dica fundamental. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Para a execução do CBM, a nossa equipe conta com mais outros 3 integrantes, que além de mim e do Ryan, fazem este projeto acontecer. Temos Amanda Kelly na pesquisa, Igor Afonso no roteiro e edição de conteúdo e Maria Clara também na edição de conteúdo e na supervisão das mídias. Não se esqueça, é claro, de nos seguir no Insta, @CBMUPE, e acompanhar o nosso conteúdo, né? Além de, claro, as novidades para os próximos episódios. Aguardamos vocês para as próximas discussões. Fiquem ligados e até mais.
CBM. O lugar onde não se cala. Se discute.